Aguardar mais uns 2. Boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia, eu sou analista design instrucional da Unisabem e é com muito prazer que a gente hoje inicia essa live sobre a medicina do amanhã com o Dr. Fernando Zuebi. A Unisabem tem um programa chamado Sabem Digital. São pílulas de conhecimento que a gente envia todos os meses para os colaboradores, geralmente a cada 15 dias. E o objetivo dessas pílulas de conhecimento é familiarizar os colaboradores sobre o que é transformação digital e qual é o nosso papel dentro dessa transformação. É um programa que ele estimula o conhecimento, mas não só isso, estimula a reflexão também sobre esse conhecimento e sobre essa ação. E a Unisabem decidiu que ia além dessas pílulas do conhecimento. Então, hoje a gente faz o Diálogo e Inovação e as lives do Sabem Digital. Hoje nós estamos falando sobre medicina do amanhã, com o Dr. Fernando Zuebi. Ele é um médico formado pela Universidade de Brasília, tem residência médica em medicina de família e atua como médico em unidade de emergência há 18 anos, além de gestão em saúde há 9 anos. Ele também possui experiência em gestão de clínicas, rede e sistemas de saúde. Hoje, ele é o head da Rita Saúde, a plataforma de saúde digital do Grupo Sabem. Doutor Fernando, eu queria desde já agradecer a parceria com a Unisabem e dizer que o palco é todo seu. Muito obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos aí e a todas que estão conosco. É um prazer grande a gente poder parar um pouquinho para poder conversar sobre uma coisa tão interessante, né, que tem ocupado aí não só as nossas conversas, mas como as nossas redes sociais muitas vezes, e com assuntos que às vezes começam a aparecer no nosso contexto, no nosso dia a dia, e que às vezes a gente não tem muita familiaridade. Então, esse convite que eu atendi, né, com muita honra e satisfação, é para a gente conversar um pouquinho sobre o que vem pela frente nesse cenário de saúde digital, em que a gente tem essa medicina do amanhã, ou essa saúde do amanhã, chegando tão rápido, né? Então, o amanhã, ele nunca teve tão próximo como em outros tempos da história, né? Então, a gente tem visto as coisas mudar numa frequência muito rápida, né? E mudar muito, né? Além de pequenas mudanças, a gente tem visto grandes mudanças num período muito curto de tempo. E essas mudanças é que vão continuar acontecendo e que não deveríamos pegar despreparados para aquilo que vai estar acontecendo, né? Então, eu vou subir aqui a apresentação para a gente compartilhar um pouquinho. A proposta agora, são 3h11, a gente vai até 3h50, mais ou menos, né? E com uns 10, 15 minutos para perguntas. Eu vou pedir ajuda do pessoal da Unisabem para poder ir compilando as perguntas aqui. Vocês podem estar encaminhando durante a live, né? E aí a Carol e a Patrícia estão me ajudando aqui. Elas vão condensando as perguntas para no final a gente fazer esse encontro também, né? E fazendo esse bate-bola. Queria deixar meu e-mail à disposição, né? fernando.uzueli, igual está escrito na tela, né? Uzelli. Deixa eu só subir a apresentação aqui, que fica mais fácil de ver aqui o meu nome. E @sabem.com.br. Então, para aqueles que tiverem interesse ou quiserem continuar uma conversa, estou absolutamente à disposição para a gente continuar esse bate-papo, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre medicina do amanhã. A gente dividiu a apresentação aqui, né, em 5 pontos. Então, vou falar um pouquinho por que é importante olhar para a saúde do amanhã, quais são as principais tendências, o que está no horizonte de curto prazo, o que a gente tem feito aqui no Grupo Sabem. Eu acho que isso é um momento importante para a gente olhar para aquilo que está acontecendo dentro de casa, né, e abrir alguns canais para poder estar
abrindo portas para contribuição. O Sabin tem essa característica de construção coletiva, que é uma coisa muito legal, né? Durante esses 37 anos, muita coisa do que a companhia construiu a várias mãos, então a gente tem essa prática. A gente acabou de ter semana passada, né, o Construtores do Futuro, e não é porque acabou o evento ou teve o evento que essas sugestões ou soluções elas deixam de ser importantes ou não precisam ser encaminhadas, pelo contrário, né? Então, se houver interesse aqui de algum de vocês por aprofundar nos temas que a gente vai conversar, nas unidades que vão estar à disposição, eu vou apresentar tanto o meu contato quanto de outras pessoas aqui, para que vocês possam ter mais informações e, eventualmente, estar até contribuindo com ideias, tá certo? O que está no horizonte de curto prazo, então, o que temos feito no Grupo Sabin e umas dicas no final para quem quiser aprofundar, 2 dicas de leitura aí também, e além dos links de material que a gente tem disponibilizado na Unisabin, que tem um conteúdo muito, muito rico. Tá ok? A gente sempre deixa alguns combinados, né? Então, presença ativa, é importante nesse período que você estiver aqui com a gente, né? Tá com as outras mídias desligadas ou silenciadas, para poder estar escutando de maneira também ativa. Não existem verdades absolutas, então, dicas, comentários, perguntas, absolutamente livre aí no bate-papo. E a Patrícia e a Carol vão me ajudar depois no final para a gente juntar. Deixar o chat ligado, então, assim, para utilizar o bate-papo. O microfone também, né? A gente pede para quem precisar falar, né? Eventualmente quiser fazer alguma pergunta, a gente também tem essa disponibilidade. Deixar sempre que puder a câmera ligada quando estiver fazendo contato, né? Registrar a presença através do link e vamos junto para ter um período legal aqui nessa tarde. Então, por que é importante olhar para a saúde do amanhã? Doutor, desculpa interromper, é porque a apresentação ainda não está sendo projetada. Ainda não? Não. Opa. Deixa eu só compartilhar aqui, então, de novo. Acho que tive um probleminha aqui. Agora vamos de novo. Agora acho que foi. Agora sim, né? Agora sim. Tá. Então, passamos aqui pelos 5 pontos, né? Que eu tinha falado. Aqui os nossos combinados. E agora vamos lá. Então, por que é importante olhar para a saúde do amanhã? Soluções que nos trouxeram até aqui, muito provavelmente não vão conseguir alcançar a missão de nos levar para o futuro. É preciso conversar sobre medicina do daqui para frente. E por que é importante conversar sobre a medicina do daqui para frente? Por 3 razões principais. Primeiro, porque a gente teve mudanças muito grandes na epidemiologia, no comportamento e na tecnologia, que são três condições que estão inerentes associadas à nossa saúde. A epidemiologia são o conjunto de coisas e a frequência com que essas questões de saúde elas aparecem. O comportamento é como nós lidamos com a nossa saúde, eventualmente com as questões de doença, e tecnologia são as ferramentas que a gente utiliza para poder resolver esses problemas, né? Então, o que mudou na epidemiologia? Nós mudamos o nosso modelo epidemiológico de quadros agudos, que anteriormente era muito mais comum uma infecção, né, um quadro que era mais recente, isso principalmente na segunda metade do século XX, já para o final do século XX, início do século XXI, para um quadro que a gente chama de tríplice carga de adoecimento, com doenças crônicas. Então, hoje a gente tem pessoas vivendo muito mais com condições crônicas como hipertensão, diabetes, câncer, inclusive, né, que era uma doença que era restrita, que tinha poucas opções de tratamento. Hoje, cada dia mais ganha perspectiva de uma longevidade um pouco maior. Então, tem pessoas hoje em condições de tratamento, né, paliativo com câncer que tem uma perspectiva de vida que passa de meses para anos, né, mesmo sem a perspectiva de cura, mas ainda uma perspectiva de tratamento que pode trazer qualidade de vida. Então, isso é um ponto. O adoecimento causado por trauma, né, tanto no esporte, que está muito associado com as lesões ortopédicas, quanto na violência do trânsito, né, acidente de carro, ou na violência urbana, né, com ferimento de arma, que acontece muito nas emergências dos hospitais e não é um evento só agudo, não está restrito só àquela emergência.
ele tem desdobramentos, né, as causas associadas ao trauma, tem desdobramentos que estão associadas com a reabilitação, né, e com muitas vezes internação, e às vezes internação de alta complexidade, UTI e tudo mais. E as doenças infecciosas, né? Essas doenças infecciosas, elas ganharam uma proporção global agora, né, no final de 2019, né, e por todo o século, o ano de 2020, agora ainda no ano de 2021, e deve se estender ainda por parte do ano de 2022, com a manifestação da pandemia. A gente tem visto e acompanhado, né, que as infecções por influenza, por exemplo, por gripe, elas têm um comportamento que é global, tanto é que a produção de vacinas, ela depende de uma análise, muitas vezes, de cepas virais que circulam nos hemisférios norte e sul, né, em tempos opostos durante o ano. Então, a cepa de vírus que circulou no inverno no hemisfério norte são as referências para a construção das vacinas do inverno seguinte no hemisfério sul, e vice-versa. Então, as doenças infecciosas, elas têm esse caráter global. E quando existe uma infecção, né, sem controle, que atinge, né, mais do que uma região, e isso pode ser até global, a gente tem o contexto de pandemia. E além desses três contextos, a gente tem um outro fator que vem crescendo cada dia mais, que são as questões de saúde mental. Então, um número cada vez maior de pessoas tem procurado e tem necessidade de tratamento, né, e de apoio na saúde mental. Então, essas condições são as condições que fizeram a população, né, e o planeta, do ponto de vista epidemiológico, muito diferente do que era anteriormente, onde muitas vezes se tinha uma vida que era fácil de cuidar do ponto de vista de saúde, muitas vezes, que se procurava um médico, um apoio de saúde só numa condição eventual para tratar aquilo ali com uma consulta e uma medicação, e depois não se precisava mais disso. Isso tudo mudou, né? E a sociedade, a comunidade está diferente. Isso tem um impacto muito grande, não só na saúde das pessoas, como no mercado e como nas sociedades. Para além dessa questão da epidemiologia, a gente tem a questão também do comportamento, né? Que a utilização dos serviços de saúde e do autocuidado mudou ainda mais. Aquilo que historicamente vinha concentrado nos hospitais, ou seja, está doente, a pessoa de saúde procura hospital. Isso vem mudando cada vez mais para redes ambulatoriais. Com a telemedicina agora, isso, e com a pandemia, né, os serviços, olhando para a necessidade do paciente, isso passou muito mais até para o domicílio. Então, a casa agora, ela está sendo percebida como um ponto de cuidado, quer seja para uma coleta de exame, para aplicação de uma vacina, ou para a realização de uma consulta por telemedicina. Então, essa mudança de comportamento também determina uma saúde diferente, uma medicina diferente para os próximos anos. E a tecnologia, que a partir do momento que a gente tem dispositivos vestíveis, procedimentos robóticos e todos os softwares envolvidos com aplicativos e análises, trouxeram um avanço muito rápido nos últimos anos. Então, a tecnologia na palma da mão torna mais fácil e, muitas vezes, mais barata, ou com custo mais fácil, mais acessível, a saúde, de maneira que ela pode alcançar muito mais pessoas. Eu trouxe aqui um slide, né, de um site que vai ficar aqui, né, então se eu estou fazendo a referência, tudo direitinho, mas para vocês terem ideia de quantas são as áreas hoje que estão associadas com essa medicina do amanhã. O The Medical Futurist é um site que é mantido por um médico polonês, é o Bertan Mesclor, e assim, um médico super engajado, inclusive ele teve recentemente um evento brasileiro, né, claro que a distância, num grande hospital lá em São Paulo, para poder falar sobre medicina do amanhã, mas ele tem muitas publicações, está presente nas redes sociais e tem um conteúdo muito interessante. E só para vocês terem uma ideia, essas são as áreas, né, que a gente tem quando a gente está falando de medicina do amanhã, né? Quer seja de medicina de estilo de vida, para telemedicina, realidade virtual, robótica, até mesmo ciborguização. A gente tem hoje no mundo, né, 5 pessoas que fizeram alterações sensoriais, né, com dispositivos, né, específicos que são consideradas ciborgues, ou seja, elas têm parte do
do corpo, que já é desempenhado o serviço por máquina, até futuro da alimentação, políticas de saúde que estão mudando para poder atender, nanotecnologia, medicina personalizada. Então, são muito diversos as áreas dessa chamada medicina do amanhã. E aí, para poder dar um pouco mais de foco, né, eu trouxe esse gráfico também lá do site, que ele deixa um pouquinho mais objetivo aqui para a gente conversar. Eu vou pegar um apontador aqui para ir mostrando na tela. E aí explicar o que é esse gráfico, né? Então a gente tem a legenda aqui o seguinte: 3 cores, né? Uma laranja, uma amarela e uma verde. A laranja, né, mostram as tendências em que não se espera muito progresso. As amarelas, naquelas que se esperam um progresso moderado, ou seja, isso deve avançar nos próximos anos com uma frequência, uma velocidade razoável. E em verde aqui, aquelas que vão avançar muito, né, o que vão ter um grande progresso. E aí, nesse gráfico aqui, ele colocou as expectativas, né, e aqui a velocidade, né, de subida ou de alcance dessas expectativas. Então, a gente tem aqui, e eu queria chamar a atenção para aquilo que está de verdinho, né? Então, uma das questões que tem sido muito discutida, né, que são as impressoras 3D, ou impressoras 3D que estão associadas à impressão de tecido vivo. A gente tem hoje um mercado muito grande, que seja para reabilitação ou recuperação de causas associadas ao trauma, por exemplo, e aí a gente volta na questão do modelo epidemiológico, que é muito comum, por exemplo, em pessoas queimadas, né, que precisam de uma reposição de tecido de pele, né, e a oportunidade de imprimir pele do próprio doador, né, isso é uma coisa que vem crescendo, até propriamente a impressão de órgãos inteiros, que existe iniciativas como uma empresa chamada Tissue Labs, que hoje é uma empresa de brasileiros que tem sede na Suíça, que está tentando fazer impressão de órgãos inteiros. Isso acontece por quê? Porque muitas dessas doenças crônicas, elas vão estar associadas com falência de alguns órgãos. Por exemplo, o caso da insuficiência renal crônica, né, que leva muitos pacientes, por exemplo, para a fila do transplante renal. Se num curto espaço de tempo se conseguir, né, imprimir rins, e isso não está muito longe, você consegue tirar muita gente da fila do transplante. A gente tem aqui também reconhecimento facial em hospitais, né? Os marcadores, ou biomarcadores de voz, então dispositivos que conseguem identificar pela frequência da voz doenças, por exemplo, como Parkinson ou outras alterações de movimento que, por trazerem alterações ainda que muito discretas, né, na frequência da voz, já podem ser marcadores de início de doença. Aqui subindo, olhando para esse próximo verdinho, então, né, a inteligência artificial participando do design de medicamentos, né, ou de drogas, com a genômica, né, cada vez mais consegue fazer medicamentos com alvos específicos. Então, a partir do momento que se consegue entender uma fisiopatologia, né, de uma maneira mais detalhada, e se consegue montar modelos matemáticos de moléculas que conseguem tratar aquela doença, o que antes demoravam décadas para serem feitas, essas moléculas e testadas, hoje, através desses modelos matemáticos de inteligência artificial, se consegue fazer essas simulações de teste em supercomputadores, e através dessas simulações em supercomputadores, isso consegue ganhar muito tempo e se consegue chegar a um grupo muito menor de moléculas para poder desenvolver estudos clínicos. E aquilo que antes demorava 10 ou 15 anos para se lançar um novo medicamento, vai ser permitido se lançar medicamento aqui num curtíssimo espaço de tempo, de 1 ano, 6 meses. Né? A gente viu o desenvolvimento das vacinas num tempo recorde nessa época de pandemia. Isso tem muita associação com esse design de medicamentos, né? A vacina da Janssen, por exemplo, que era uma vacina que tinha toda uma estrutura que estava pronta para o ebola, na expectativa, né, e na prevenção de uma pandemia de ebola, quando aconteceu o surto, né, no final dos anos 90
na África, se conseguiu aproveitar toda aquela estrutura, né, e através de uma alteração nessa vacina se conseguiu uma solução para a vacina do Covid, por exemplo. E aí se conseguiu uma droga que tem dose única e vacina muito bem, né? O avanço que teve com as outras, né, medicações com tecnologia de RNA, e agora está vindo a tecnologia de DNA para vacinas, também tem muita associação com isso aqui. Mas aqui em cima, né, são essas que estão subindo, né, e que têm as expectativas em grande escala, são os chatbots, né, e assim, a interação e o cuidado da saúde com chatbots, mas que vem tendo um incremento grande. Os devices, né, que são dispositivos para diagnósticos portáteis, né, isso também está vindo com força para você poder fazer diagnóstico aqui através de um relógio inteligente, né, um smartwatch, né, ou até mesmo de outros dispositivos que se consegue colocar para poder medir movimento, uma pulseira, ou mesmo um outro dispositivo que se consiga vestir ou mesmo carregar. A realidade aumentada na cirurgia, o que ajuda muito o cirurgião, né, ao invés dele preparar a cirurgia, né, para poder programar através de um conjunto de exames para poder fazer o procedimento, ele pode ter aqueles exames ao alcance dos olhos durante a cirurgia. Então, essa cirurgia com realidade aumentada funciona como se o cirurgião estivesse jogando um videogame, né? Só que ele com óculos consegue sobrepor, por exemplo, uma tomografia em cima de um corpo de um paciente que ele está operando e consegue ir precisamente naquela lesão que ele precisa tratar e remover. Então, aumenta a segurança do paciente, aumenta a eficiência do tratamento, diminui o tempo cirúrgico, melhora a qualidade, né? Os programas de bem-estar com os empregados, né, e esse aqui tem sido opções que vão estar mexendo muito com saúde populacional. Os planos de saúde digital, a gente tem alguns no Brasil aparecendo, né, SAMI, Alice, estão aparecendo aí, né, e estão ganhando força. Essas são as principais tendências, né, além de todas essas aqui, né, que o material vai ficar depois à disposição aí também no MCAVE, vocês podem consultar, ok? No horizonte de curto prazo, então, o que a gente tem mais de curtíssimo prazo? Né? Esse primeiro gráfico aqui, né, que tem o milho e tem uma série de nucleotídeos aqui no desenho de cromossomo, isso aqui é para chamar a atenção da genômica, né? Uma das questões que está no curtíssimo prazo agora vão ser os diagnósticos, né, personalizados, os diagnósticos baseados em material genômico. Então, a partir do momento que a gente consegue ir dando detalhamento, né, e os estudos eles têm sido feitos para poder identificar um conjunto de genes, ou mesmo um gene que está associado a uma determinada doença, a gente conseguindo fazer essa associação, uma vez que essa associação é validada e estabelecida através de estudos clínicos, a gente consegue, ao detectar essa determinada alteração, dizer se aquele indivíduo tem uma probabilidade maior, menor, de ter determinada doença. Isso está acontecendo, isso hoje é possível de ser feito aqui no SEIB, né? O setor de genômica, a gente vai voltar daqui um pouquinho para poder falar mais, né? Hoje o setor de genômica do SEIB está estruturado, né, com uma equipe muito competente, né, de biólogos, farmacêuticos e médicos geneticistas, que conseguem fazer muitos exames, principalmente associados à oncologia, né, imuno-oncologia, para poder fazer as detecções desses perfis. Mas isso tem avançado para outras doenças também, né, e para outros diagnósticos. A clínica na nuvem, né, a gente ter aqui os serviços, principalmente de telemedicina, onde você tem todo o atendimento, né, funcionando através de telemedicina. A Rita Saúde, que é o serviço que a gente montou aqui no SEIB, que é o Centro de Saúde Digital, ela tem esse viés aqui, né? Então, a gente hoje não tem uma unidade presencial, mas todo o atendimento ele é feito por telemedicina, com informação contida no prontuário, né? E esse acompanhamento todo feito por informação. Então, isso é uma tendência que está acontecendo de forma mais importante, o número de clínicas assim vão aumentar. A gente tem aqui as plataformas, né? Que a Rita Saúde também é uma plataforma de saúde digital, onde você consegue, através da tela do celular, se conectar
com clínicas digitais, com clínicas na nuvem, laboratórios, medicamentos e toda uma rede de prestadores que podem contribuir para isso também. E aqui as terapias digitais, né? Terapias digitais que são dispositivos, né? Quer seja no celular, né? Ou em sensores, como é o caso aqui de um oxímetro, por exemplo, ou mesmo em dados de um laptop, eles conseguem trazer informações de maneira em que essas informações conseguem subsidiar um time de cuidado ou mesmo através de algoritmos para sugerir melhores práticas e adequação, né, da sua rotina de saúde para poder conseguir alcançar um melhor cuidado com a saúde. E aí aqui a gente vai entrando agora aqui para o que a gente tem feito aqui no grupo SABE, né? Então, o que a gente tem feito dentro de casa, né? Eu queria falar um pouquinho do que a gente tem aqui, né? Em especial da genômica. Então, quem lidera lá o setor de genômica hoje, né? É o Dr. Gustavo Barra, não sei se quem o conhece, mas ele trabalha aqui no SAAM, uma pessoa boníssima, né? De fácil acesso, já é um colaborador do SABE há muito tempo, e que tem um trabalho muito bacana de desenvolvimento aqui na genômica. Não sei se todo mundo conhece a história do diagnóstico do COVID, mas o SABE foi um dos laboratórios que saiu na frente com o diagnóstico de PCR em 2020, né, muito por conta do trabalho da equipe do Dr. Gustavo, que fez a construção desse método para detecção de uma maneira bastante rápida, e assim que começaram os primeiros casos, o laboratório SABE foi um dos laboratórios que teve esse protagonismo em fazer os diagnósticos e vem fazendo bastante desses diagnósticos, mas que tem outras áreas de atuação também, né? Então, a genômica hoje ela tem outras entregas na companhia que vão desde avaliação da endocrinologia pediátrica até a oncologia, né? E agora, mais recentemente, a presença de doenças raras e, eventualmente, até para outras causas de doenças infecciosas que podem estar associados com maior complexidade aí e que podem ter esse diagnóstico personalizado, né, na medida em que se consegue estabelecer, através de um padrão de DNA, um conjunto de genes, né, que estão associados com aquela determinada doença. A genômica tem mostrado que, muito dificilmente, você vai ter uma condição clínica que está associada a um único gene específico, né? O que geralmente você tem a associação de algumas chances de ter a doença, né? Suscetibilidade de ter alguma determinada doença ou a chance de desenvolver aquela doença associada a um grupo de genes, né? E aí esses grupos de genes é que eles formam o diagnóstico que é emitido através do nosso setor de genômica aqui, pelos famosos painéis. Então, dentro de um tempo muito breve, né, vocês vão ver que esse tipo de informação dentro da empresa vai ser algo comum, né? Ao invés de estar falando de um laudo só simples de um exame, né, a gente vai estar comentando sobre painéis genéticos, né, ou esses painéis genômicos. Então, é um diagnóstico diferente, né, do que a gente está acostumado muitas vezes com a bioquímica clássica, ou mesmo o hemograma, mas é um diagnóstico bastante complexo, que vem com uma riqueza de detalhes muito grande e que consegue ajudar muito de maneira bastante personalizada. É uma área que tem crescido muito e, principalmente, é uma área que tem um resultado financeiro para a companhia muito, muito bom, né? Então, as empresas de medicina diagnóstica que já se posicionaram, né, com serviços bem estruturados de genética e de genômica, né, estão saindo na frente. O que vai ser muito difícil para laboratórios pequenos montarem uma estrutura desse tamanho, porque isso exige muita dedicação, muito investimento, né? E o SABE tem feito isso tudo. A gente tem uma outra estrutura que, quem não conheceu, né, ao passar aqui pela sede, vale a pena depois dar uma passadinha lá no terceiro andar, que é o Sky Hub. O Sky Hub, ele é um hub, né, uma central de inovação, né? E como é que funciona esse escritório central de inovação, digamos assim? Ele promove, né, e ajuda, né, iniciativas de inovação dentro da companhia e fora da companhia, né, fora
Grupo SEMI, de maneira que essas interações elas trazem tanto benefício para o grupo quanto benefício para quem está interagindo com o SEMI. Tem uma atividade super bacana, né, que o SkyHub faz, que é hospedar empresas residentes. Então, são empresas chamadas startups, são empresas pequenas, mas que podem crescer rapidamente, né, e que trabalham com uma metodologia de trabalho ágil, né, que é onde as coisas elas acontecem de outra forma, e que, por estarem nesse período com o SkyHub, tem uma série de oportunidades que, eventualmente, elas não teriam se tivessem em outro local, né? E essas empresas que estão hoje no SkyHub, né, o skyhub.bio, né, como está escrito aí na foto aqui, é o próprio endereço do site. Então, para quem quiser conhecer mais, vale a pena depois acessar, tá? E entrar em contato. O head lá do SkyHub é o Esteban Camargo, né? Fácil também achar o contato, o e-mail dele no Outlook, né? esteban.camargo@seib.com.br, para quem quiser mais informações, ou mesmo quiser fazer alguma aproximação, algum contato. Tem vários conteúdos que estão surgindo para fazer essa aproximação também, né? E através dessa iniciativa existe uma troca muito grande entre o mercado de inovação e o Grupo SEIB, né? Algumas iniciativas que estão aqui que são importantes, né? Uma delas que tem correlação inclusive com a Rita Saúde é uma estratégia de terapia digital. A gente desenvolveu junto com uma das empresas residentes do SkyHub, que é a Gluco Gear, né? Uma prova de conceito em que os nossos pacientes que estão sendo acompanhados na Rita Saúde foram utilizar essa ferramenta dessa startup, e é uma ferramenta que permitia, né, para que o nosso paciente diabético fizesse um controle da glicemia, da ingesta de alimentos de carboidratos, no caso carboidratos principalmente, e da atividade física. E de acordo com essas 3 variáveis, né, e com o apoio do nosso grupo, da nossa equipe de enfermeiros e médicos aqui, ele teria condições de controlar melhor a sua glicemia. E a gente teve um resultado muito interessante, né? Existe um indicador que é chamado de tempo de glicemia no alvo, né? Então, é o tempo em que a glicose desse paciente permanece sob controle. O que antes estava em 30%, ou seja, só 30% dos pacientes tinham a glicose no tempo-alvo, né? Esse número passou para 70%. Então, ou seja, 70% dos nossos pacientes com diabetes passaram a ter a sua glicemia melhor controlada por conta do uso dessa ferramenta, que é uma ferramenta de terapia digital. Então, isso tem trazido muitas oportunidades para a empresa, e a mais nova empresa do grupo, né, que é a Rita Saúde, e que é uma plataforma de saúde digital, como a gente disse, e que tem conectada a ela, né, o Centro de Saúde Digital, que é por onde a gente acompanha os nossos pacientes, né, através de teleconsultas, que são feitas com enfermeiras e médicos. São feitas teleconsultas tanto em horários regulares, ou seja, de segunda a sábado, né, com hora marcada, como também são feitas consultas em horários de noite e nos finais de semana, à medida que o paciente precisa desse contato. Então, é um serviço que funciona 24/7, basta o paciente fazer o contato, a gente consegue fazer o atendimento e uma consulta, né, através do aplicativo. Isso tem ajudado bastante aí as pessoas no SEIB. É um serviço que ele é estendido não só para os colaboradores, mas também para os familiares. Então, a gente consegue alcançar bastante gente aqui com o aplicativo do Rita Saúde. Certo? E aí eu queria já ir encerrando aqui, para a gente conversar um pouquinho, né, sobre as oportunidades que existem dentro de casa para poder se saber mais sobre medicina do amanhã. Existem 4 cursos que estão disponíveis hoje no Uniceib, né, que vale muito a pena conhecer para quem tiver interesse um pouquinho mais sobre genômica. Então, está disponível tanto para atendimento como assessoria científica e relacionamento. É um curso que é voltado justamente para explicar do básico até algo mais complexo, para ajudar nesse dia a dia e na oportunidade que muitas vezes vocês têm, né, em contato com o cliente, de estar
divulgando esse serviço do Sabin, né? Muita gente não sabe, né, que o Sabin tem esse serviço de genômica, então é importante que a gente divulgue, né? O Sabin somos nós, então, assim, a partir do momento que cada um de nós também se engaja, se empodera desse conteúdo e daquilo que a gente está fazendo, a gente ajuda a companhia a caminhar para frente, né? Então, vale muito a pena fazer esse curso para poder conhecer as pessoas, conhecer o serviço e saber como é que é possível contratar. A gente tem o Sabin Digital, né, que, como a Patrícia falou, são essas pílulas de conhecimento sobre inovação e novas tecnologias, que está disponível 100% para os colaboradores. Essas pílulas são muito importantes porque esse contexto de saúde digital, né, de transformação digital, ele é um caminho, né? Não se muda uma empresa de uma hora para outra, de uma empresa tradicional para uma empresa que vai estar nesse novo ambiente, nesse novo futuro digital, né? E é importante a gente ter construindo esse contato com essas novas tecnologias, metodologias de trabalho, formas de entrega, né? Porque isso muda muito a rotina da empresa. A empresa ela tem dado passos para essa transformação digital, que aí, inclusive, já é o terceiro curso disponível, né? Que está disponível tanto para supervisores quanto para coordenadores, que é uma caminhada em que a gente vai precisar trilhar para poder levar o Sabin para o século XXI. Né? Quando a gente fala de medicina do amanhã, né, a gente está tendo esse papo aqui justamente para poder preparar essa empresa para daqui a quando ela completar 100 anos. Né? Então, como é que vai estar o Sabin em 2084? Né? Empresa que foi fundada em 1984. Né? Não sei se algum de vocês já fez esse exercício, mas seria assim, como é que vai estar o Sabin em 2084? Muitos de nós talvez não estejamos aqui, mas o legado do que a gente está construindo, é importante que isso continue, né? Porque muitas pessoas queridas nossas vão estar lá em 2084, né? Nossos filhos, nossos netos vão estar lá, né? E vão precisar que o Sabin esteja funcionando bem, né? Entregando do jeito que sempre entregou, né? Com o jeito Sabin para a sociedade. E um último que fala sobre novas tecnologias para transformação digital, né, que foi criado pela Escola Virtual de Governo e está disponível uma trilha de conexão na Unisabin, também para 100% dos colaboradores, que é importante conhecer essas ferramentas, né, de trabalho, principalmente, de colaboração em equipe, que ajudam a gente a construir, né, e ir caminhando para esse momento do amanhã aí. Queria deixar a dica também de 2 outros livros, né? Então, além desses links que tem na Unisabin, queria deixar a dica de 2 livros, né? Um que é do Pedro Chitowski, né? Que é um médico brasileiro, e que escreveu esse livro que ele comenta justamente a integração, principalmente de genética, estilo de vida e tecnologia. Então, como é que essas 3 coisas, né, vão estar integrando, né, para o amanhã? Uma das coisas e aí a gente, concluindo essa questão desse encontro aqui sobre medicina da manhã, e uma mensagem que eu acho que vocês precisam levar para casa, quando a gente fala de medicina da manhã, é que o futuro em saúde, ele é integrado e coordenado. Então, aquela história de ir, né, pontualmente fazer um exame ou fazer uma consulta e depois esquece o cliente, esquece o médico, esquece o exame, ou seja, cada um segue o seu caminho, né, isso não vai funcionar nos próximos anos. Já está funcionando muito pouco hoje. Né? Funcionou no passado, né, num contexto que a gente explicou o porquê, mas hoje, quando a gente fala de alguém que tem uma condição crônica, né, ou que tem uma necessidade de continuidade de tratamento, quer seja por conta, por exemplo, de uma sequela de um COVID, uma doença infecciosa, ou por uma necessidade de reabilitação numa condição de trauma, né, ou mesmo por uma condição de saúde mental, né, essa construção de saúde ela precisa ser integrada, ou seja, eu preciso que cada um dos elos da cadeia de saúde eles estejam integrados, olhando para esse paciente, ou seja, tem que ter o foco, o centro desse cuidado, não pode ser simplesmente os componentes que entregam. Então, assim, eu tenho que ter foco no meu cliente, que no caso é o paciente, para a construção dessa entrega de saúde, e isso precisa ser coordenado, de maneira que esse paciente ele vá utilizando esse serviço de saúde e vá cuidando da sua saúde de maneira sustentável, né, e com entrega de valor. Então,
A partir do momento que esse paciente ele percebe valor, ou seja, a cada momento que ele interage com esses entes do sistema de saúde, ao fazer um exame, ao fazer uma consulta, ele recebe de volta nessa interação, né, valor, ou seja, ele melhora a sua saúde de fato, né, isso passa a ser significativo. E nesse futuro, né, nesse século XXI, o que for significativo tem uma chance de permanecer muito maior do que aquilo que não é significativo. Então, para ser relevante construir saúde no século XXI, é fundamental que a gente faça isso de maneira integrada e coordenada. E aí, um outro livro, que é do Bartholomew Scott, que é aquele médico do The Medical Futurist, que ele traz aqui, né, detalhes sobre aquilo que a gente conversou com relação àquelas principais tendências e traz quais são essas interações. E, principalmente, fala muito dessa interação, né, e dessa tecnologia com toque humano. Então, a gente sabe que a tecnologia, ela não é fim, né, ela é meio para garantir essa saúde mais integrada e mais coordenada. E, principalmente, com muito mais calor humano do que antes a gente já tinha visto. E era isso. Terminamos com 2 minutos aqui. Aí eu queria abrir, então, para as perguntas, me colocar à disposição aqui para responder. Carol, se alguém tiver enviado alguma pergunta, você pode já fazer. Tudo certo, Paty. Temos uma pergunta agora aqui, chegou pelo chat, da Tayane. Ela está perguntando se vocês pretendem aderir ao serviço de acompanhamento farmacoterapêutico dentro do Rita Saúde, sabendo do alto nível de não adesão ao tratamento medicamentoso. Tayane, essa pergunta é muito interessante. Sim, né? No médio prazo a gente tem interesse em colocar farmacêutico na equipe. A consulta farmacêutica ela um atendimento que acabou perdido nesse modelo muito centrado no médico, que foi construído ao longo do século XX. E a gente vê da literatura, né, em algumas experiências no Brasil, a gente tem tido notícia, né, de que esse acompanhamento farmacoterapêutico, né, que é feito pelo farmacêutico, ou seja, uma consulta de farmácia, né, mas não é uma consulta de farmácia aquela de balcão, né, que o paciente chega lá, olha, qual remédio que tem, né, e a pessoa oferece. Não é isso, né? Mas é ter alguém que, de maneira estruturada e com método, consegue fazer um atendimento de profissional de saúde, né, através de um paciente, da mesma maneira que existe uma consulta médica, uma consulta de enfermagem, uma consulta de fisioterapia. E aí, ao ouvir esse paciente, né, ao entender quais são os agravos que ele tem de saúde, quais são os medicamentos e as interações desse medicamento, né, muitas vezes entre si e com a saúde desse paciente, e a partir do comportamento desse paciente com relação até mesmo o entendimento dele, a capacidade, de repente, de ler um rótulo, né, ou saber que, por exemplo, dois comprimidos brancos não são o mesmo remédio. E fazer uma orientação nesse sentido, né, a literatura mostra que a economia, né, a redução de desperdício e ganho em saúde reduz em 30% quando existe essa assistência farmacêutica. Então, sim, né, existe essa intenção do médio prazo, né, a gente tem um farmacêutico na equipe, assim como funciona nos bons modelos de atenção primária, para que justamente esse farmacêutico consiga fazer, né, essas consultas em farmácia, né, em farmácia clínica, que é o nome, né? O nome correto para esse tipo de atendimento é consulta em farmácia clínica, né? Então, o farmacêutico clínico ele tem esse perfil para poder fazer esse atendimento e aí, com certeza, oferecer um ganho grande para esses pacientes que, de repente, às vezes, recebem uma receita de um cardiologista de um antihipertensivo, por exemplo, que é muito, muito caro. Mas uma consulta com o farmacêutico, muitas vezes se pode fazer uma conciliação medicamentosa, ou seja, se escolher um medicamento da mesma classe, né, com o mesmo efeito, só que com custo-efetividade um pouco menor, e é óbvio, de maneira coordenada e integrada com o que o médico está fazendo, né, para que através dessa troca entre o farmacêutico e o médico, o paciente seja beneficiado.
Muito bom, doutor. Temos mais uma pergunta do Lúcio. Nas últimas décadas, as práticas integrativas têm avançado. Como a medicina vê essa tendência no futuro? As práticas integrativas, né, elas têm se apresentado de uma maneira, quando bem estruturada, com métodos de maneira séria, né, resultados muito importantes para poder tratar a saúde das pessoas para além da farmacoterapia. Então, assim, o que classicamente a gente tem construído nesse modelo hospitalocêntrico muitas vezes é um cuidado que é centrado no hospital e não na pessoa, e muito fortemente em tratamento, né, em tratamento curativo e não em tratamento com foco, por exemplo, no bem-estar. Então, as práticas integrativas, né, quer seja acupuntura e todas as demais, né, que estão associadas com essas outras metodologias, elas aplicadas com método, né, e principalmente com foco no que a gente chama de plano terapêutico singular, ou seja, esse indivíduo, por exemplo, além desse benefício com o tratamento medicamentoso, né, ele tem outras práticas que podem contribuir, como psicoterapia, né, como, por exemplo, acupuntura, meditação ou outras práticas. Isso, essa pergunta, ela vem cada vez mais sendo feita, né? Uma das questões hoje que práticas integrativas têm auxiliado muito, né, e tem aparecido muito, são os aplicativos de controle do sono. Então, tem muitos aplicativos hoje em saúde digital que têm como foco de negócio melhoria da qualidade do sono, né? E o sono, ele é uma questão que é multidisciplinar por natureza. É um processo fisiológico importantíssimo, que muitas vezes é negligenciado, porque a última coisa que a gente se pergunta se a gente está dormindo ou não bem, né? E o nosso preparo para dormir também ele não é levado muito a sério. Então, numa cultura muitas vezes onde acordar cedo, dormir tarde, trabalhando muito é o que faz bem, às vezes a gente deixa o sono de lado. Só que ao longo da vida, né, essa qualidade de sono muitas vezes ela vai dando sinais como obesidade, hipertensão e tantas outras coisas que podem vir associadas com sono de qualidade ruim. As práticas integrativas, por exemplo, têm um resultado excelente para terapias que estão associadas à melhoria da qualidade do sono, né? Uma delas, por exemplo, são as terapias que provocam, né, ou promovem o foco total, né, o famoso mindfulness, né? Então, assim, quando tem essas técnicas de relaxamento associadas principalmente à fase de preparação para o sono, muitas vezes você tem um sono de melhor qualidade. Tem aplicativo hoje que faz isso, né? Que tenta, através de sugestão de práticas integrativas, poder trazer para o paciente aquilo que mais importa, que é a questão do autocuidado apoiado. Então, uma das coisas que a gente faz, inclusive, muito na Rica Saúde, né, é ter esse empoderamento do paciente cuidar da sua própria saúde através do autocuidado apoiado. Muito bom. Temos mais uma pergunta aqui do Lucas. Como você vê as dietas plant-based para a manutenção de doenças crônicas? É uma tendência? A questão da parte, né, nutricional, né? Então, assim, isso é uma questão que é um pouquinho mais detalhada, porque os ciclos de atendimento com os nutricionistas, eles não são ciclos completos, né? E a tendência de plant-based, né, assim como outras tendências que surgiram, se elas não tiverem uma proposta de segmento de longo prazo, ou seja, se for um ciclo curto, né, de acompanhamento, o benefício dela fica muito restrito, né? Agora, toda vez que a gente fala de dieta, né, a gente tem o papel da nutrição, que ele precisa estar integrado com outras áreas da vida, porque muitas vezes esse comportamento alimentar, ele não simplesmente está associado com uma questão imediata de prazer. A comida, ela precisa trazer saúde do ponto de vista de trazer ao organismo os micronutrientes, os macronutrientes que são necessários, mas também precisa ter uma dose de prazer associada. Não pode ser só o prazer e não pode ser só uma comida funcional, né? Porque acaba que ela não tem uma adesão adequada, né? Dietas extremamente funcionais têm uma adesão muito baixa, né? E acaba que no longo prazo isso também não traz benefício. Então, a dieta isoladamente, a plant-based isolada, ela não vai ter o benefício todo que ela se propõe, não. Muito bom. Temos mais uma pergunta da Graciela. Na sua opinião, o modelo de saúde no Brasil tende a mudar por completo? Ainda vejo que os grandes investimentos estão em hospitais e procedimentos de alto custo-valor, em centros hospitalares verticalizados, perpetuando o modelo
hospitalocêntrico? O modelo hospitalocêntrico ele vai durar um bom tempo ainda, né? Então, assim, a gente seria romântico, né? A gente acreditar que essa mudança ela vai acontecer rapidamente. Eu acredito que isso não vai acontecer rapidamente. Agora, o que está acontecendo, então, né? Esse modelo hospitalocêntrico ele tem uma proposta e por trás desse modelo assistencial existe um modelo econômico, né? E foi o que foi bem colocado ali. Então, assim, todo modelo assistencial, né, toda forma como a saúde ou qualquer setor da economia se organiza, ele se organiza para poder atender um modelo econômico. O que é modelo econômico? É como se investe e se tem o retorno desse investimento. Então, hoje, por exemplo, é muito mais cômodo, né, para a sociedade, isso tinha sido construído, ir ao hospital para tratar, inclusive, baixa complexidade. Boa parte dos hospitais no Brasil hoje, uma grande parte dos hospitais hoje no Brasil vive de tratar baixa complexidade. Quando a gente fala de baixa complexidade, são condições que poderiam ser tranquilamente tratadas numa rede ambulatorial. E por que isso historicamente não era feito? Porque o modelo econômico que sustentava os hospitais era um modelo econômico onde os convênios, né, as operadoras de saúde, elas, ao venderem esse benefício para quem comprava, vendiam exatamente o hospital. Então, se qualquer um de nós aqui for procurar um corretor de seguros de saúde, por exemplo, o que eles vão anunciar são os hospitais credenciados. Então, ele fala, olha, se você comprar o convênio A, B, o C ou D, você tem direito a acesso a esses hospitais aqui. Então, esse enfoque, né, que está voltado ainda muito fortemente para o hospital, ele tem um modelo econômico que está todo estruturado para poder atender isso. Então, quando isso vai mudar, né? Isso vai mudar a partir do momento que esse modelo econômico ele vem dando sinais cada vez mais de falência, ou seja, essa conta ela está cada vez mais difícil de fechar e as famílias estão tendo menos dinheiro para pagar, né? Porque quem sustenta o modelo de saúde hoje no Brasil, né, são 3 entidades, né? Então assim, quem são os 3 financiadores do sistema de saúde, né? É o governo através dos nossos impostos, né? Principalmente no SUS, as famílias, quando elas pagam parte desse benefício, e as empresas, que têm na segunda maior despesa da grande maioria das empresas, o custo com saúde. E como que as empresas pagam isso? Né? Claro que dentro da performance dos seus negócios. Então, se a gente tem um cenário da economia brasileira, onde a gente tem empresas fortes, né? Com lucros robustos e que podem garantir grandes benefícios, tem margens de lucratividade largo, então, ou seja, a economia está crescendo, está pujante, é lógico que essas empresas podem pagar mais por esse serviço de saúde, que no modelo hospitalocêntrico cada vez é mais caro. E da mesma forma, as famílias, que tendo mais dinheiro, o país estando crescendo, conseguem pagar cada vez mais. Só que a gente vê que não é isso que está acontecendo. Então, o modelo econômico que está por trás desse modelo hospitalocêntrico, ele está ficando cada dia mais difícil de pagar. E vem surgindo outras opções, e uma coisa que não tinha de maneira tão intensa anteriormente. Então, quando a gente fala do início dos anos 2000, por exemplo, a gente não tinha um contexto de plataformas de saúde, de alternativas de prestação de serviço como a gente tem agora. E o que a pandemia do Covid fez foi acelerar essas mudanças no setor de saúde. Então, a partir do momento que eu tenho um modelo que está em crise, né, um cenário econômico nacional que agudiza ainda mais essa crise e tenho soluções aparecendo, existe um horizonte diferente. Então, assim, da mesma forma que eu não posso dizer que esse modelo hospitalocêntrico ele vai mudar no próximo ano, eu também tenho certeza absoluta que esse modelo hospitalocêntrico não vai durar para sempre, né? E, assim, não vai durar para sempre por essas coisas que eu mencionei anteriormente, né? Então, assim, o ganho tecnológico, né, o cenário econômico e o perfil de comportamento das famílias mostram que a gente vai ter alternativas, né? E, assim, cada vez mais integradas e cada vez mais coordenadas. Quem tiver um hospital que quer internar o paciente por baixa complexidade ou fazer uma cirurgia que a necessidade dessa cirurgia é discutível, né, vai ficar cada vez mais difícil vender isso. Né, e vai ficar cada vez mais fácil vender uma saúde em que o paciente cuida da própria saúde, né, e consegue pagar por isso. Então, é nesse caminho, né, também que, inclusive, o SEIB está indo.
Ótimo, doutor. Não temos mais nenhuma pergunta. E aí eu já alerto para o pessoal, caso surja uma pergunta depois, como o senhor disponibilizou o e-mail, acredito que eles também possam enviar as perguntas por Sim, e-mail, né? por favor. Pati? Doutor Fernando, eu tenho uma pergunta. É possível dizer, para encerrar, que a medicina do amanhã, ela passa pela medicina preventiva? Sem dúvida nenhuma, né? Então, uma das coisas que a gente tem certeza que para amanhã a medicina ela é preventiva, participativa, personalizada e preditiva. Então, assim, a gente vai ter uma medicina uma saúde que vai cada vez mais ter opções, se o paciente desejar, de conhecer a sua saúde e as probabilidades de se ter doença. Isso vai ser feito cada vez mais com foco no indivíduo. A gente falou muito de genômica, então, ou seja, conseguir trazer o tratamento para o nível individual, né? Vai precisar muito dessa interação do paciente, então o autocuidado, né? Ele é uma questão que vai cada vez ganhar mais importância, né? E ter um autocuidado apoiado, ou seja, ter uma equipe para apoiar esse autocuidado vai ser cada vez mais determinante. E vai ser preventiva porque a partir do momento em que o paciente consegue estruturar melhor a saúde, ele consegue, né, tomar decisões melhores para poder evitar esse adoecimento. Tá bem? Muito obrigada pela sua participação hoje na live do Saving Digital. A gente agradece bastante, foi uma excelente palestra. E eu quero já de antemão convidar a todos, em dezembro, a gente vai ter a última live de 2012, onde a gente vai falar sobre o que vem por aí em 2022, em termos de medicina, de tecnologias do futuro. Tá bom? Obrigada a todos, obrigada, doutor Fernando, e até a próxima. Até a próxima.